Ah, vou falar sobre o Fantástico também. Vou falar sobre o Fantástico, que eu vou fazer um quadro no Fantástico. Não posso falar data, inclusive eu nem ia falar do que era o tema do quadro do Fantástico, mas já falaram, o jornalista já falou, então vou falar sobre isso também, tá bom, pessoal? Sobre o quadro do Fantástico, ele vai... Acho que eu não posso falar o quanto que ele vai iniciar, mas a gente está produzindo... A gente está produzindo o quadro do Fantástico. Foi uma ideia que eu tive, foi uma ideia minha que eu tive, eu passei para eles abraçaram a ideia. E a ideia basicamente vai ser falar sobre saúde mental, né? Com especialistas. Então eu vou estar num lugar meio de apresentador do quadro, né? E todas as... isso era uma dúvida que eu vi muita gente tendo, né? Todos os episódios, todo o roteiro, ele vai ser passado com o especialista, obviamente, pra gente fazer de uma forma super responsável. Obviamente eu não vou falar coisas da minha cabeça, né? Obviamente eu não tenho informação nenhuma em saúde mental, eu vou estar lá como apresentador, apresentando um quadro sobre saúde mental. E daí eu vou falar sobre temas que são importantes e não são muito falados. Então é um quadro completamente diferente de tudo que pelo menos eu já vi. Eu tô muito empolgado, muito ansioso, com muita expectativa. E é isso. Sobre o Fantástico é isso. E vai ter toda semana, enquanto ele durar, né? Enquanto ele durar. Vai ficar falando Galactorreia, né? Enquanto ele durar, eu vou ficar falando Galactorreia no Fantástico. Vai ser mais ou menos... É um quadro, então é mais ou menos um VT, né? Eu não vou apresentar o Fantástico inteiro. Quem apresenta o Fantástico hoje é quem? Desculpa. A Maju que apresenta todo o Fantástico? Tá, eu não vou apresentar o Fantástico inteiro, eu vou apresentar um quadro de alguns minutos sobre saúde mental, que é um tema que eu queria falar. Deixa eu explicar, mais ou menos, para minha comunidade, o porquê que eu estou muito feliz com essa proposta. Deixa eu explicar o porquê. Muitas confabulações foram feitas acerca desse assunto e acerca de outros assuntos também. Porque o que acontece? Inclusive, essa foi uma experiência muito positiva pra mim. Ver o que estão falando sobre mim recentemente foi uma experiência muito positiva pra mim, porque eu entendi muitas coisas da natureza humana. Deixa eu explicar o que acontece. Eu sempre falei sobre saúde mental, da minha forma, obviamente, na internet, tentando ser o mais responsável possível. O vídeo de adultização, por exemplo, é um vídeo sobre saúde mental, se você parar pra pensar, porque no vídeo eu fiz questão, inclusive essa foi uma ideia que eu tive em conjunto, eu fiz questão de trazer uma psicóloga no final do vídeo para falar sobre o assunto de abuso sexual, para falar sobre o assunto de adultização. Isso para mim era o que eu sempre falei em todas as entrevistas que eu dei. Toda entrevista que eu dei, cara, eu falei isso. A treta, as coisas que aconteceu de treta, de problema, e daí a gente ameaçando, e daí o mundo cai na minha cabeça, isso aí, ok, legal, pode ser. A parte onde eu pude falar de saúde mental, onde eu pude falar um consolo para quem sofre abuso, para quem já sofreu abuso sexual, e pude falar, você não tem culpa. Cara, às vezes a pessoa nunca ouviu aquilo na vida. Porque quando chega em 50 milhões de visualizações, como foi o vídeo da adultização, ele não chega só nas pessoas que são educadas pela internet, digamos assim, que tem conhecimento de senso comum, ou mesmo de conhecimento, ou que tem acesso a psicólogo, exatamente. Tem pessoas que nunca sequer sabem como que é uma terapia. Nunca sequer sabe. E foi para essas casas. Então, para mim, o valor desse vídeo real é a parte da psicóloga no final. E ela é maravilhosa. Eu agradeço muito, inclusive, por ela ter aceitado e por ela ter falado tão bem sobre esse assunto. Foi maravilhoso. Onde eu pude perguntar para ela, vale a pena fazer terapia depois de anos onde você sofreu abuso sexual e isso ficou mal resolvido na sua cabeça? E ela fala assim, cara, eu não sei mensurar, e esse é um dos meus maiores orgulhos, quantas pessoas que começaram a fazer terapia por conta desse vídeo, eu não sei mensurar. E isso é algo a se orgulhar. Isso pra mim é algo a se orgulhar. O resto, né? E daí o que acontece? E daí eu vou fazer um quadro na Globo sobre saúde mental. E por que eu decidi falar sobre saúde mental na Globo? Porque a mídia tradicional, a televisão, a comunidade vai entender, né? A televisão, a minha comunidade, eu espero, bom, vamos lá. A televisão é um meio, vamos lá, o Fantástico ele pega mais ou menos 16 pontos de audiência por programa. Isso significa, pessoal, você que não manja, que ele pega 20 milhões, em torno de 16 a 20 milhões, não, acho que não é 16 pontos de audiência, acho que é mais, acho que é uns 20, 30, né? 16 a 30, o ponto de audiência, se não me engano, equivale a 600 mil pessoas, sabe assim? 16 milhões a 20 milhões de pessoas, por exemplo, e assistir aquele programa. E se eu posso
falar sobre saúde mental de forma responsável, com especialistas, com psicólogo, trazendo um especialista para conversar com ele, fazer perguntas que eu tenho curiosidade. Eu tô lá para descobrir também sobre esses transtornos que eu vou falar, sobre as coisas que eu vou falar. Se eu posso trazer essa informação para um meio onde as pessoas não têm essa informação, parceiro, se eu ajudei uma pessoa, se eu salvei uma única pessoa do suicídio ou da miséria emocional existencial com esse quadro, para mim, cara, já fecha todas as contas. Já fecha todas as contas, tá? E daí acontece, mais ou menos, quando eu não sei o quadro no Fantástico, aconteceu mais ou menos, e é a primeira vez que eu tô respondendo sobre isso. Mas achei que valeu a pena responder, porque tá muito inflamado isso, né? Acontece mais ou menos o que aconteceu com o vídeo da Duzação, que as pessoas começam a confabular. E foi aí que eu achei que é interessante essa experiência que eu tive, inclusive. As pessoas começam a confabular. Então, por exemplo, no vídeo da Duzação, eu vi pessoas criando teorias macabras, completamente macabras do que aconteceu. Era coisas bizarras mesmo. Então, vou explicar, por exemplo. Na verdade, o Felca, ele... tô falando a verdade. Na verdade, o Felca, ele está... Existem alguns fios invisíveis movendo a mente e o braço do Felca. E esses fios invisíveis e completamente temporais e homéricos, eles conseguem se conectar através de reptilianos. Reptilianos, pessoal, acordem, acorda. Reptilianos que vivem embaixo da terra, não vivem na cima não, viu? Alguns vivem lá em cima, fica flutuando. Alguns vivem embaixo da terra, vivem nos lagos. Pessoal que deixa água encanada, toma cuidado, deve ter reptiliano no cano. O reptiliano chega e começa a controlar uns fios invisíveis do Felca e ele começa a fazer o vídeo da Duzação. Através de alienígenas. Nossa, o Felca, na realidade, ele é um grande satanista, uma pessoa que tem contato direto com o Paimon, contato direto com Asmodeus.